Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a Tamashii Nations 2023, a parte 2 da cobertura exclusiva aqui do canal Dioramas Review, diretamente de Tóquio. E galera, voltando aqui, antes de a gente ir direto para o Japão lá, para mostrar as novidades, vou fazer uma introdução aqui para vocês que eu acho muito importante, que agora a gente vai para o piso ali que tem bastante coisa sendo mostrada, né? Não apenas uma linha, mas mais linhas. E aí eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês qual é a linha que a Tamashii está trabalhando, né? Para vocês, quando ver o que está sendo mostrado ali, entender de que linha é. Né, porque já não é só essa Figuart que está sendo mostrado, né? Então vou mostrar para vocês aqui resumidamente o que é cada linha para você já ficar por dentro de tudo para acompanhar essa feira da melhor forma possível, tá? Então o que vai ser mostrado agora nesse vídeo? Essa Figuart, né? Isso aí dispensa apresentações, né? A galera já conhece, eu acho que é um dos cargos-chefes aí da Bandai, né? Essa Figuart é a linha que faz 1:12, né? Então os Action Figures 1:12, e a galera já conhece, tá? E aí temos a Figuart Zero, né, que é a linha de estatuetas da Bandai. Citar como exemplo aí o Seiya de Sagitário, que tá rolando os protótipos aí na feira, tá? São as estatuetas que a Bandai tá fazendo, e aí o nome é Figuart Zero, beleza? E agora a gente vai para Figuart Mini, é outra linha, né, que a Tamashii e a Bandai faz, né, que são, vamos lá, resumidamente parece com os Nederoid, né, essa galera já conhece aí, são as figuras cabeçudinhas, tá? Temos alguns exemplos aí, tá, para você, né, ficar por dentro. Todas as figuras que for dessa forma aqui, né, são dessa linha Figuart Mini, beleza? Aí temos a linha Saint Cloth Myth e Saint Cloth Myth X, é uma linha que a galera já conhece, né, também dispensa apresentações. E aí temos a linha SH Monster Art, é uma linha também já bastante conhecida, tá? Que vamos citar um exemplo aí, o maior exemplo, cargo-chefe da linha SH Monster Art, que é o Godzilla. E temos aí também, que está sendo lançado agora em dezembro, o Dragão Branco de Olhos Azuis, né? E o recém-anunciado Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Então essa é a linha que a Bandai costuma fazer os monstros, né? E temos a linha Proplica, que é uma linha que faz os acessórios dos animes em escala real, né? Temos aí a espada de Demon Slayer, temos a recém-anunciada aí a espada do Zelda, né? Eles fazem itens, né, armas e itens, acessórios de animes em escala real, beleza? E temos a Tamashii Box, né, que são sortidos, normalmente é sortidos, a não ser que você compre a box inteira, que vem com todos os personagens, tá? Aqui temos aí exemplos, os cabeçudinhos aí dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Entre outros animes também,
né, como Kamen Rider, entre outros animes. E aí tem outra linha que é muito ampla, né, que são os robôs. Né? Aí tem muita coisa, tá? Gildan, tem a linha dos Power Rangers, né, os Megazord, e que fazem parte dessa aba, né, de robôs, tá? Aí é muita coisa, tá? Foge do meu conhecimento, que são itens que fazem mais sucesso lá no Japão, né? Então tem muita coisa que eu não conheço de Gildan, é muita coisa mesmo, até porque, ó, vocês vão ver no vídeo aí que fizeram um galpão enorme só para Gildan, né? Então, esses são os itens, isso tudo que eu vou apresentar para vocês agora tá exclusivo no canal Dioramas Review. Então vamos lá para o Japão agora, nesse momento, com os nossos representantes internacionais, o Raul Coelho e o Lei Rob, e a nossa Camera Girl, a Suzana Augusto. Vamos lá! Pessoal, tá uma chuva enorme aqui em Akihabara, e aí a gente tá aqui na Tamashii Nations 2023, né, na parte das figuras SH Figure, e aí a gente vai começar aqui mostrando para vocês, né, temos aqui um pouco de Gundam, né, aqui. E aí nós vamos andando aqui na feira. Olha que bacana esses novos colecionáveis. Esses aqui, inclusive, se não me engano, foram apresentados ontem, tô meio perdido ainda no tempo, tá? Mas ó, olha aqui, top. Aí aqui nós temos do One Piece. Aí continuando, galera, a grande sensação do momento agora é One Piece, né, por causa do live action da Netflix, e a Bandai já anunciou esse Gear 5, que eu já mostrei pra vocês lá em Paris, mas agora aqui tá o protótipo mais uma vez, com o preço já, né, de 9.900 ienes, que vai ser vendido, um pouquinho caro, e vai ser lançado agora em abril de 2024, né. A Yamato, que vai sair mês que vem, né, também é mês de dezembro de 2023, por um preço também de 9.900, e em fevereiro vai sair o Kaido King por 26.400. Mas, gente, essa figura, olha aqui, dá uma comparação aqui com a Yamato. Olha o tamanho dela. A caixa disso vai ser gigantesca. E olha o nível de detalhes dessa figura. Aí, e aqui também nós temos o que vai anunciar, ó. Esse aqui é novidade, ainda tá... não tem data de lançamento e também não tem preço divulgado, mas ó, é a primeira vez que o protótipo está sendo exposto, ficou muito fera, gente. Olhando aqui pessoalmente, a figura tá linda, né? Aqui em cima nós temos também, quer dizer, do lado, nós temos o Trafalgar, que vai chegar em março de 2024, pelo preço de 8.800. E lembrando, pessoal, que ele vai vir com um rostinho, tá? Pro Luffy normal. Essa capa, acredito que seja de borracha, tá? E olha os detalhes aqui das tatuagens na mão, olha que coisa perfeita. Muito top, pessoal. E aí, continuando, nós temos o Zoro, que já foi lançado, que aqui está sendo vendido a 7.150 ienes, tá? Com o valor do imposto já incluso. Aqui, o Luffy, né? Que já foi lançado também a 4.400, um preço muito acessível para começar a linha. E aqui o Sanji, que também vem com o rosto pro Luffy, né? Assim como o Zoro, sendo vendido a 7.150. E eu vou mostrar para vocês todos os rostos que acompanham as outras figuras pro Luffy, tá? Dentro aqui, ó, olha só. Então aqui, quando chegar o Gear 5, vai vir com esse rosto aqui, que já tá aqui na figura aqui embaixo, olha que bacana. Então a gente já tem a opção de ver o protótipo do rosto, pra, vamos dizer assim, a DLC pro rosto aqui, com o... Isso, aqui, quando vai vir... Ó, não, aqui, mostra aqui, ó. Assim, ó. Aqui, então, a gente tá dando uma geral pra vocês, que cada figura vai trazer de rosto pro Luffy, olha que bacana. E aí já dá pra ver também como fica o poseamento nele. Vem comigo. Aí, pessoal, continuando aqui, nós temos a linha Figure Art Zero, né? Olha os preços, 17.600 o dragão azul, né? E o 18.700 esse outro dragão aqui. Olha os detalhes da figura, gente. Pensando no tamanho da caixa. Continuando aqui.
aqui é o Trafalgar, esse aqui é o Luffy Gear 4. E aqui, pessoal, acho que é o que eu mais quero também ano que vem, que é o Luffy Gear 5 da linha Figure Art Zero, que está previsto para chegar nas lojas a partir de março do ano que vem, pelo preço de 17.600 já com os impostos. Gente, o tamanho dessa figura é enorme também. E olha a precisão. Ele já estava lá na Tamashii Nations Paris e agora está aqui, mais uma vez, o protótipo sendo apresentado. E aqui nós temos o Monkey, né, com essa arte, né, que isso é uma arte. Então, olha só, tá 30.800 ienes, mas vocês não têm noção da qualidade que é isso, do que é esse tamanho dessa escultura. Isso é incrível, pessoal. Isso aqui precisa de um mega espaço no expositor ou na sala da casa para expor, mas também não tem como não chamar atenção com isso aí. Que peça mais linda. Vou dar uma geral aqui para vocês agora de como é a panorâmica dele, olha. Nem cabe na cena. Incrível. Vamos continuar? Vamos ver mais coisas? Um pôster gigante do Gear 5. Aí continuando aqui. Vamos começar, deixa eu ver. Ah, Dragon Ball aqui, pera lá. Olha só, eu tô aqui, acabei de chegar no expositor do Dragon Ball. Nós temos aqui dois produtos exclusivos. Nós temos aqui o Vegeta, que vai ser lançado, tá programado para lançar em junho do ano que vem, 2024. Esse aqui é o protótipo e o valor dele já tá aqui, 7.700 ienes. E aqui nós temos o Kiwi, que vai também ser lançado em julho do ano que vem, né? Esse então o Vegeta em junho e o Kiwi em julho. E todos os dois em 7.700 ienes. Então, esse aqui são os protótipos, é a primeira vez que está sendo mostrado. A gente já tinha visto fotos de divulgação, mas aqui eles estão sendo expostos pela primeira vez na Tamashii. E olha só que bacana as figuras, como ficaram bem feitas. Não, e o Kiwi com essa cara aí tá muito engraçado. E o Vegeta também tá muito top. Olha que bacana. O protótipo, se mantiver assim, tá muito fiel mesmo ao anime. Aí continuando, pessoal, do lado aqui do expositor do Dragon Ball, nós temos também o Super Saiyajin Gun Son Gohan, que também está previsto para chegar em abril do ano que vem, ao preço de 7.150 ienes. E lembrando, pessoal, que a linha SH está estreando a usar tecido, né? Então aqui, por exemplo, vocês podem reparar que a capa é tecido, isso é uma novidade na linha, que está previsto para chegar no ano que vem e que vai trazer muito valor, né? Deixando a peça muito mais bonita e fidedigna ao anime. Olha que bacana, pessoal. Não, e assim, esse pessoal que faz as poses, olha lá em cima, como é bacana o poseamento da figura, como realmente você parece que você está vendo o anime aqui acontecendo na frente dos seus olhos. Muito legal. Bora continuar? Vamos ver mais novidades que tá por vir? Olha que bacana o Japão. Monster Hunter. Continuando aqui, pessoal. Andy. Pepete de comida aqui, pessoal. Olha só que coisa diferente. Esse aqui também foi divulgado recentemente. Eu acho que é essa semana que passou, por sinal. Aí vamos continuar aqui. A linha Automata tá ali. Olha que bacana, olha o nível de qualidade, gente. A linha SH melhorou muito mesmo. Pessoal, continuando, olha o que eu achei. Esses protótipos aqui, lançamento, divulgação inédita aqui da Tamashii Tokyo Japão 2023. Olha só que perfeição que ficaram as duas personagens, né, na estreia desse anime agora na linha SH. Que figura linda, gente. Olha só a capacidade de poseabilidade dela, né? Então você pode aí, com os rostos que vêm, vão acompanhar a figura, né? Mostrar essas poses que ficou... Gente, pessoal, ficou muito bonito. Ficou top demais essa figura.
Infelizmente, ainda não tem data de lançamento e não tem preço dela. Mas você vê aí uma textura no cabelo, o rosto tá super bem feito, né? A roupa também, os brincos, os detalhes dos brincos. Pessoal, cara, a Bandai esse ano e ano que vem, nos próximos, tá mandando bem pra caramba. Vocês não estão entendendo. Aí a gente vê uma falha, né, nesse aqui, que tem um pontinho prata aqui em cima do lado do botão. Mas, gente, né, isso aí é protótipo, normal, né? A figura nem tem data ainda de lançamento. E a gente sabe que a qualidade de Tamashii, né? A qualidade de Tamashii, ela deixa algumas dúvidas no ar, né? E aqui nós temos outro protótipo também que já foi divulgado, mas também, mais uma vez, não tem data de lançamento e muito menos preço. Mas, gente, é como se eu estivesse vendo o anime aqui na minha frente. Olha isso. E aqui nós temos os dois, né, no diorama, muito bem feito, muito bacana, olha que legal. O Tanjiro e a Nezuko. Aí, infelizmente, confirmando mais uma vez, galera, sem preço e sem data de lançamento. Mas aqui o negócio, né, que eu tenho reparado aqui que varia entre 7.000 e 9.000 ienes, já com os impostos, deve ficar nessa faixa de preço. Então é isso, mais um protótipo aqui, exclusividade no canal de Jogamos Review, que você vê só aqui. Vamos embora continuar vendo essa feira top, pessoal. E nós temos uma katana Nichirin Sword, a Nichirin, a espada de Nichirin. Nossa, olha do Elden Ring, galera. Olha isso, peraí, já vou chegar. Continuando aqui, pera lá. Tô até meio perdido, tem muita figura pra mostrar pra vocês. Tem muita figura boa, incrível. A Bandai realmente tá caprichando bastante. Aqui o que nós temos? Tem que... Descontamos aqui Tekken 8, né? Tekken 8. Essas figuras exclusivas que estão aqui por enquanto só por display. Não tem data de lançamento, não tem data de valor, não tem nada. Mas ó, é linha SH, tá? Figure Art. E você vê a qualidade da figura, tá muito perfeito esses protótipos, né? A gente até tinha achado que eram estátuas, mas não, são realmente articulados, são action figures e tá muito bem feito. Olha que bacana. Dá pra ver a articulação ali no braço, né? E por enquanto, infelizmente, isso aqui não tem data de lançamento e também não tem valor da figura, mas deve ficar na faixa dos 7.000, deve ficar na faixa dos 7.000, 8.000 ienes. E entre 7 e 9.000 ienes é o que tem sido praticado os preços aqui na Tamashii. Aqui nós temos aqui. Ó, ele tá tendo cupons aqui de desconto, pessoal, pra comprar lá na Tamashii Nation Tokyo. Tamashii Tokyo Store. Aqui eu já gravei, já filmei pra vocês. Vamos continuar, porque é um labirinto aqui, né? E eu quero mostrar tudo que tá sendo mostrado aqui na feira pra vocês. Olha que bacana. Olha Sailor Moon. Olha elas da linha SH. Olha a nova Sailor que foi apresentada. Nova Sailor Moon. É aqui. Deixa eu tentar filmar aqui pra vocês, tá? E aí, continuando, temos mais uma novidade aqui na linha SH. Nós temos aqui a Makima, que é apenas display, ou seja, é um protótipo. Também tem o sobretudo tela é de tecido, galera, olha só.
não é emborrachado, é tecido mesmo, tá? Que é uma novidade da linha pro ano que vem. Todos os outros aqui ao lado já são lançamentos, já foram lançados, perdão. E esse aqui, por enquanto, não tem preço e não tem data de lançamento. Mas provavelmente deve chegar tudo ano que vem. Olha que legal. E aí todo o set já da linha. Esperamos que a Bandai anuncie logo a data de lançamento dela e o preço seja acessível, 7.650, 7.700. Deve ficar na faixa desse preço também, para não diferenciar muito. Continuando aqui. Spy Family tá logo ali, deixa eu só filmar aqui pra vocês. Esse aqui todo mundo já conhece, Berserk, que já teve review no canal, tá? O Guts, tá? E aqui nós temos o Griffin, que também já foi lançado. Ó, o Guts tá 10.450 ienes com os impostos. E o Griffin tá 14.850 ienes com os impostos. Continuando aqui, galera, nós temos esse Guts, né? Que tá previsto para chegar às lojas em março de 2024 ao preço de 13.200 ienes. E ao lado aqui nós temos essa outra figura. Produto no final, como vocês podem ver, tá na plaquinha aí, pendente ainda de aprovação do licenciador. Então ainda o licenciador ainda tem que aprovar para ver se aceita. Então, obviamente, não tem preço e muito menos data de lançamento. Esse aqui não é de verdade não, ó. Uma espada aqui, mas Bleach. Vamos continuar, tem muita coisa para mostrar aqui ainda para vocês, tá? Olha só, então vamos lá, mostrar para vocês esses produtos que vão chegar a partir de janeiro do ano que vem, certo? Vai chegar ao preço de 8.800 ienes, certo? Em janeiro do ano que vem, tá? Ao lado, nós temos também aos 7.900 ienes, já tá na loja, tá, o Mesh. E o lance já vai ser lançado agora, semana que vem, dia 23 de novembro deste ano, ao preço de 8.800 ienes, galera. Olha esse efeito dele aí, muito bacana, né? Pra destruindo ali o chão e a espera saindo tudo voando. Muito top mesmo. E aí, olha só, então dá uma panorama aqui, produção, dos três, olha que bacana. Spy Family, galera que curte, olha que legal. Continuando, gente, olha só, aqui tem uma nova linha da Bandai, que é a Proplica, que é os objetos em tamanho real. Olha que bacana. Vai, você pressiona o botão e aí anima aqui. Sai o som aqui. Que legal. Gente, olha isso aqui. Olha a espada. Aí, galera, quem é fã de Naruto aqui? Olha que bacana. これが世代を超えて楽しめるアルティメットシリーズの決定版だってばよ。アルティメットストームコネクション好評発売中。
Pessoal, é aí, chegando na parte do Naruto aqui na feira. Olha só, o Minato é apenas preview, ou seja, não tem data de lançamento e não tem preço ainda. Olha lá. Infelizmente, ainda a Bandai ainda não lançou nenhuma outra informação adicional, mas olha só, dá pra ver também que é protótipo, né? Tem uma falha na pintura ali no meio da perna, né? E no joelho também, mas é normal, né, pessoal? Protótipo é assim mesmo, a gente já viu outros protótipos também com problema, não tem nem data de lançamento ainda. E aqui nós temos ao lado o Naruto, né? Na versão essa daí também, só que sem preço e sem valor nenhum, tá, galera? E ao lado a Sakura, também mais uma vez, tudo novidade, mas sem valor, sem data de lançamento. Tudo protótipo, que só vocês vão ver aqui no canal de Dioramas Review. E mais Naruto, olha que bacana. Gente, é muita coisa para mostrar para vocês. Esse pavilhão aqui tá repleto de novos lançamentos, de novos action figures. Muita coisa mesmo que a Bandai tem para lançar, muita coisa boa tá por vir. Quem é fã de Jutsu também, hein? Essa aí é das antigas, se bem que tá saindo umas coisas novas aí, né? Saiu no seriado da Netflix em 2019, anunciou um agora recentemente. Olha que bacana. Esse aqui é o novo, que vai sair ano que vem, da Netflix. Tá cada vez mais com cara de ET mesmo. Que bacana, gente. Olha esse, cara, com a armadura sendo montada. Tamashii Nation 2023へようこそ。ウルトラマンプレゼン昼間健人役のオラビノでケント役魂ネーション楽しみですか。俺が行くウルトラマンブレイザーが SH フィギュア優れ役の狂犬 MSS 監修の劇中さながらの曲をしているんですから。 Não, e os dioramas e a montagem, o poseamento dos personagens estão incríveis. Queria eu saber posear assim dessa maneira. Olha isso aqui, olha esse diorama, que legal. Acho que esse aqui é o primeiro Ultra, né? Eu acredito que seja o primeiro Ultra. E aqui tem... Esse também é lançamento. Gente, mas esse pra mim é o mais... Vai lembrar Cavaleiros do Zodíaco, olha que bacana. Esse aqui. Kamen Rider, quem é fã de Black Kamen Rider? Vamos lá, continuar aqui. Peraí, aqui. Pessoal, continuando aqui, olha que figura exclusiva que eu encontrei aqui, sem data ainda de lançamento e sem preço, mas olha que perfeição que ficou esse action figure. Olha ali o dinossauro no peito, como tá bem reproduzido, o capacete também, né, com a imitação do dinossauro. A textura, repara que a textura do braço tem uma roupa, tem uma textura imitando a pele de dinossauro. Ficou muito bacana. A armadurazinha ali em cima do punho. Gente, ficou muito bem feita essa figura. Olha os Kamen Riders, que legal!
continuando, mais Kamen Rider, pessoal. Não falta Kamen Rider aqui. Aqui deve ter tido algum problema, que eles estão desmontando o expositor. Vou esperar eles terminarem aqui. Mas ó, esse aqui, ó. Vou mostrar esse aqui pra vocês. Caiu a... Ah, tá, já entendi, caiu ali a moto. Aqui, ó, tá vendo que se mexer, treme tudo aqui, ó. Que legal. Vamos ver se já conseguiram resolver ali. Ah, pessoal, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, olha. Que legal. Aqui também tem. Olha esse, gente. Kamen Rider God. Nossa, que lindo. Que lindo. Realmente parece que expositor só pra ele. E vamos ali para finalizar, que é a parte de Kamen Rider. Gente, desculpa, muita gente aqui, muita gente, chuva muito forte lá fora, mas a gente tem aqui empenhado em levar tudo que está sendo mostrado aqui na feira para vocês. Ó, o novo One Piece, né, baseado no live action. Então nós temos aqui o Luffy e o Zoro, né? Olha que bacana. O Luffy vai custar 8.250 ienes e vai chegar já em janeiro do ano que vem, tá? E o Zoro vai estar sendo lançado em fevereiro do ano que vem ao preço de 9.900 ienes, já com os impostos. Pessoal, a figura ficou linda, lindíssima pra falar a verdade. Representa bem os atores que deram vida aos personagens. Eu achei que tá muito bacana, assim, tá? Eu acho que vale a pena o preço e vale a pena ter. Quem é fãzaça aí de One Piece, essas duas peças aí, esses dois protótipos, esses dois novos produtos vão acrescentar demais a linha também, a coleção. Ficou muito perfeito mesmo. O rosto do Luffy, o rosto do Zoro é igualzinho o live action. E aí, vem cá, vem comigo. Olha só, aqui ao lado nós temos, né, do último Batman, o Batman do Michael Keaton, que vai chegar agora, dia 23 desse mês, ou seja, daqui semana que vem. E olha, tá perfeito, pessoal. Muito perfeito. Uma pintura fosca, né, ao preço de 8.800 ienes. E por enquanto ao lado tem o Flash, que não tem data de lançamento e nem tem valor divulgado. Mas olha a riqueza da textura, gente, do uniforme, né? O dourado, o tênis, né? Porque esse é um tênis que ele usa no filme. O capacete é brilhoso, é bem brilhoso. O uniforme é menos brilhoso, mas tá muito bem feito mesmo. Olha aí os detalhes, você pode ver toda a textura que tem no uniforme. Mas vocês já percebem que o capacete não é do mesmo material do resto do corpo. Mas tá linda a segurança. E aqui, eu acredito, galera, que esse aqui já seja o Aquaman 2. Já seja o uniforme do Aquaman 2, que vai ser do filme que vai ser lançado ainda. Aqui, mais uma vez, também não tem o preço e não tem a data de lançamento. É apenas um protótipo que eu espero que a Bandai venha lançar na época do lançamento do filme. Olha que lindo. Olha a textura do peitoral ali, gente. Realmente a Bandai tá caprichando nessa linha SH, tá cada vez mais perfeita. Realmente é do próximo filme, é Aquaman The Lost Kingdom, então é do próximo filme que vai sair, já temos aqui o protótipo.
Isso aí. Vamos continuar vendo a feira. Galera, continuando, chegamos aqui na parte do Godzilla. Nós temos o Godzilla de 1972, tá? Que vai ter review no canal. Esperem, tá chegando, tá? O preço dele, 11 mil ienes, e vai estar disponível em abril de 2024. Ao lado dele, nós temos vai ser um item que é o gigante, vai ser um item Tamashii Web exclusivo, infelizmente, ao preço de 12.100 ienes, também é de 1972, tá, galera? Então, o Godzilla da linha SH Monster Art vai ter review no canal, é só uma questão de tempo, então já fica ligado no canal para acompanhar o review feito pelo Renan. Mecha Godzilla. Godzilla novo. Aqui nós temos Star Wars. Pessoal, a gente chegou aqui na parte da Marvel Disney, né? Da feira da linha SH Figure Art, que tá rolando. Aqui nós temos a Capitã Marvel, que a Bandai anunciou que ia ter novidades. E aqui nós temos o protótipo, que vai chegar nas lojas em abril do ano que vem, ao preço de 9.900 ienes já com os impostos. Novidade que a Bandai tinha anunciado, e daqui está. Ó, então vocês podem reparar que ela vai acompanhar pelo menos dois rostos, o gatinho e o efeito do poder dela. E aqui ao lado, continuando aqui ao lado, nós temos a linha do Spider-Man, do Spider-Verse. Nós temos aqui o Miguel, que já está em Tamashii Web. E infelizmente a Bandai vai lançar o Miguel O'Hara como item Tamashii Web. É uma chatice, se torna mais difícil e mais cara a figura. A figura está lindíssima, ela é muito grande comparado com os outros Homem-Aranhas. E aqui nós temos o Spider-Punk, que é protótipo, não tem data de lançamento nem preço, mas é uma figura que também foi anunciada semana passada, logo antes da feira começar. Olha que riqueza dos detalhes do Spider-Punk. Olha a guitarra, o nível de detalhe que tá. As calças, as botas. Não, tá uma figura lindíssima e que com toda certeza chama muita atenção em qualquer coleção de colecionador. Qualquer um vai querer essa figura, porque é linda mesmo. Ela é top, pessoal. Essa aí eu já marquei, quero, já tá na minha lista dos adicionados. E aí do lado nós temos, né, o Miles e a Green, né, que já foram itens exclusivos da Tamashii Nations, inclusive, Tour, que tava rolando, e tá o preço de 8.800 ienes, pessoal. Esse aqui não tem preço ainda não, tá? Tamashii Web, infelizmente, o Miguel O'Hara aí, mas tá uma figura impactante. Mas esses dois aqui são realmente uma bela adição na coleção, com toda certeza. Pessoal, aí continuando, né, nós temos o Dragon Bloom, que já foi apresentado lá na Tamashii Nations Paris, só tinha um. Aqui nós temos 3 protótipos, né, tá, o preço já tem aqui de 14.300 ienes, e vai sair agora, dezembro deste ano, de 2023, e vai ter review exclusivo no canal, tá, galera? Olha que bacana, esse aí com efeito na boca. E aí, pessoal, olha só, aqui do lado, deixa eu ver aqui, produção, aqui, ó, nós temos pela primeira vez sendo apresentado o Red Eye Black Dragon. Olha que figura top. Olha isso, a primeira vez que está sendo exposto, foi divulgado dias antes da Tamashii começar. E, gente, esse set tá incrível. Olha o suporte das asas, que encaixa perfeitamente em cada ponta da asa. Tem uma coloração diferente ali na asa, não é só preto, tem uma texturização. Tem o efeito na boca também, vermelho. Nossa, que lindo essa figura. Só que é o seguinte, infelizmente ainda não tem preço e ainda não tem data. Provavelmente deve ficar no mesmo preço do Blue Eye White Dragon, na faixa dos 14.300 ienes. Top demais essa figura, pessoal, top demais. Esse também, quando sair, vai ter review no canal. Pode ficar se aguardando aí, galera. Eu queria mostrar pra vocês, pra fechar aqui,
Tem a parte também, antes de eu fechar, dos comediantes, né, japoneses. Aqui tem o uniforme dele, né? Aqui tem o SH dele. Aqui a peruca que ele usava. Veja nossa. E tem esse sujeito que tem um botão pra gente funcionar. Vai ver o que acontece. Canta uma musiquinha aí, galera. E ó, olha esse Godzilla. Por favor, não coloque as patas no Godzilla. Pessoal, então é o seguinte, nós mostramos para vocês aqui a cobertura da Tamashii Nations Tóquio, Japão. Nós mostramos não só o primeiro pavilhão que foi dedicado aos Cavaleiros do Zodíaco, com uma amostragem de toda a linha Plot X, desde o Diecast 1.0, como também a EX e os novos lançamentos, né, como a Figure Art Zero, que vai ser também agora do Seiya de Sagitário. Nós também estivemos mostrando para vocês aqui, graças também à parceria com o Lei, todos os novos lançamentos da linha SH Figure Art, que é incrível, um lançamento mais incrível que o outro. Tem muitas novas linhas chegando no mercado, novos lançamentos para esse ano de 2024, que ó, vai acabar com a nossa grana. Pode preparar aí a grana, porque tem só coisa boa. Não é, o que você mais gostou? Cara, tá muito recheado esse ano, tem muito mais coisa do que os outros anos. Eu acho que a Tamashii nunca fez um evento como esse, não? Não, esse ano tá excepcional. Eu acho que esse ano, esse tipo mesmo. assim, eu posso dizer pra vocês que isso aqui parece um Oscar dos action figures. Tá muito porque é um pavilhão gigante aqui que tem da linha SH, com várias linhas de Dragon Ball, Naruto, Godzilla, Kamen Rider, o que mais que nós temos aqui? Bleach, Berserk, exato. Tem Sailor Moon. A gente vai olhando aqui, tem tudo. Naruto tá louco. Nossa, tá bonito. Então assim, gente, prepara porque vai vir muita coisa boa, vai ter muito review top no canal. E assim, agora a gente vai fazer do Gundam, né? Porque esse ano são 3 pavilhões. Tem o primeiro pavilhão Cavaleiro do Zodíaco, o segundo pavilhão linha SH e a terceira os Gundam. São 2 prédios que tem, agora nós vamos nos direcionar para o pavilhão da exposição dos Gundam e depois vamos fechar o vídeo da gente passeando lá na Tamashii Nation Tóquio, na loja, mostrando para vocês tudo que está à venda. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pelo apoio, realmente o apoio de vocês é que faz a diferença, motiva a gente a produzir esse conteúdo para vocês. Já deixa o like, comenta aqui o que vocês mais gostaram, o que vocês querem comprar e que mais especialmente o que vocês querem ver de review aqui no canal. E ó, querendo qualquer figura aqui do que vocês viram, é com esse cara aqui, ó. Tá bom? Só chamar. Aí pessoal, pavilhão dos Gundam aqui na Tamashii Nations, continuando aqui mostrando pra vocês. Aqui nós temos os Gundams. Aqui tem mais. Vou continuando aqui, pessoal. Olha o aéreo. Não, não é aéreo não, é o... Ai gente, agora deu branco. Vai continuando aqui. Nossa, olha isso. Tá muito cheia a feira. Começou hoje também, né? E aí todo mundo quer ver as novidades, quer ver os novos lançamentos. Então, assim mesmo, tá chovendo, mas a gente tá aqui mostrando pra vocês, olha que bacana. Nossa, olha as casas. Aqui nós temos a bruxa de Mercúrio. Olha o aéreo ali, ali é o aéreo. Aqui tem mais.
Olha esses. Legal essa fruta, gente. Fruta espalhando, muito bacana. Ah, esse é o novo Barbatos, que vem com 4, que pode ter assim umas 4 formas. Aí tem aqui as espadas, essas armas, e aqui as armaduras que ele vai trocando. Esse aqui vai ser lançado ano que vem, novo Barbatos. Olha que bacana. Aqui as personagens. Olha só, galera, continuando aqui. Nossa, enorme isso aqui. Essa feira aqui tá enorme. Gente, olha os Perfect Great. Caramba, olha isso. Uau. É assim. Caramba, tá demais, hein? Olha isso aqui. Esses Perfect Breeds estão top demais. Tem que levar, ué. Esse tiorão, ó. Continuando aqui, mostrando pra vocês. Olha que massa, gente. O tamanho dessa caixa é gigantesca. Mais larga do que eu. Olha que legal esse. Tem uma placa de cima mexendo. E a feira não termina não. A feira tem... Nossa, tem muito lançamento, gente. Tem muita coisa aqui. Já vai dizendo aí o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Metal Build Dragon Scale. Gente, esse aqui tá concorrido. Esse aqui tá difícil mostrar pra vocês. Então vamos tentar aqui arranjar um ângulozinho. Eu volto aqui depois, tem muita gente aqui. Não. E nós temos aqui
e mostrando pra vocês. Olha esse capacete, gente. Cara, esses Gunner aqui são tops demais. Olha esse. Gente, um grande abraço e até a próxima. Obrigadão. E galera, essa foi a cobertura exclusiva da Tamashii Nations 2023, né? Pelo canal Dioramas Reviews. Olha isso, olha que maravilha, olha o conteúdo que a gente conseguiu fazer, né? Tudo sendo entregue durante a feira ainda tá rolando e a gente tá entregando esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, realmente foi com muito carinho que a gente fez, né? Tem a parte 1 aí, se vocês já viram, se vocês não viram, né? Vai lá e corre. A galera que já viu, gostou bastante. Tá tendo conteúdo todo dia aí nessa semana da Tamashii Nations 2023. Então espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um agradecimento especial aqui, coisa que eu não fiz no primeiro vídeo, né? Que é a Suzana Augusto, é a nossa, né, camera girl, é a nossa produção, né? Que ajudou muito nesse conteúdo, né? O Lei Hobby, né, parceiro demais aqui do canal, o Raul, nosso representante oficial aí, que já fez a cobertura da Tamashii Nations World Tour na França, e agradecer demais a nossa produção, né, que é a Suzana Augusto. E agradecer também a todos vocês. Galera, isso aqui, nada, a gente não consegue nada sozinho, né? A gente não consegue nada sozinho, graças a parcerias, a amigos, né, a fã do canal, né, que cooperou se inscrevendo, deixando like, a galera que ajudou financeiramente. Só venho agradecer vocês aqui, porque eu sozinho não teria conseguido nada disso aqui, né? Muita gente super afim de ajudar o canal, né? Espero que esse conteúdo aqui, por isso que é feito com carinho, cara. Por isso que é feito com muito carinho e dedicação, porque eu vejo muito carinho envolvido com a galera daqui. É um público que eu vejo assim, cara, que é espetacular. Essa comunidade Clothmith, mano, que comunidade linda, cara. Que comunidade que tá sendo muito unida, sabe? Eu vejo muito carinho envolvendo essa turma. Agradecer ao André do Action Toys BR, né, no Instagram, né, que era o Clothmith Brasil. Agradecer o CM Plus, né, o Gilson. Agradecer o Mikairon, né, a galera que compartilha os vídeos nas suas redes, né, são grandes no Instagram e a galera ajuda a divulgar o conteúdo. Pô, isso é muito lindo, cara. Essa comunidade é muito unida, cara. Eu agradeço demais a vocês, né? É a galera fã aí de SH Figuarte, graças à parceria com o Lei Hobby, né? A maioria desses itens aqui mostrado na feira, tá? Vai ter review aqui no canal, beleza? Tem muita coisa vindo aí, né? Vou dar um preview para vocês aí, o que tá chegando no canal, que já tá aqui no Brasil já, e eu vou fazer review para vocês, tá? Então, galera, se inscreve no canal se você não quiser, né, perder nenhum conteúdo de SH Figuarte, SH Figuarte Zero, SH Monster Art, SH Figuarte Mini. Isso vai estar tudo presente aqui no canal, graças ao nosso amigo Lei Hobby, né? Itens da Tamashii, itens da Bandai vão estar cada vez mais presentes aqui, beleza? E agradeço demais a vocês, galera. Bom, vamos ver se para ano que vem o canal tem forças para me levar para lá, né, na Tamashii Nations 2024. Vamos ver, tá? Ah, Renan, pelo amor de Deus, os vídeos foram muito bons, obrigado, mas já acabou. Cara, tu acredita que tem mais? Tu acredita que tem mais? Cara, amanhã o Raul vai mostrar para vocês como que é a loja da Tamashii Nations lá no Japão. Vou mostrar o preview de vocês como é que é o vídeo de amanhã.
Tá aí, galera, pra você ver. Mais novidades, mano, final de semana aí completo, né? E o comecinho da semana também. E a gente ainda vai fazer a live também, tá? Da Tamachinês, de como foi, vai conversar com o Raul, tá? De como é que foi o evento. E vai ter live especial também pra gente conversar, pra eu falar pra vocês o que eu achei da feira, né? Vai estar nesse vídeo, nessa live, pra eu falar das novidades e tudo que eu achei das figuras, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve no canal, porque, cara, foi um trabalho inacreditável, né? E um financiamento inacreditável, né? Um valor exorbitante para poder estar fazendo esse conteúdo, né? Então, espero que vocês tenham gostado e, por favor, se inscreve para poder estar ajudando, tá? Para você continuar vendo conteúdos exclusivos brasileiros, né? Coisa que a gente não encontra na língua portuguesa. Dessa vez, vocês estão com esse conteúdo, né? E eu fico muito feliz de estar podendo estar entregando esse conteúdo para vocês, na nossa língua nativa. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!